Amém? O Espírito Santo está nesse lugar, você já está sentindo a presença dele aí, o teu corpo já está, sendo preenchido, com essa glória, com a presença de Deus, porque é onde Deus está, o Espírito é edificado. Então deixe o teu Espírito ser edificado pela presença de Deus nessa noite. Nós vamos já fazer a leitura para a mensagem dessa noite, para aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Eu quero ler com os irmãos no livro de Jó, capítulo de número 4. Jó, capítulo de número 4. A partir do versículo 1. Então, você que puder me acompanhar na leitura, me acompanhe. Então ouça, quem não puder me acompanhar, que ouça. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça, que a fé vem por ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Jó, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu amor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não enche você de esperança? Amém? Você entendeu? A história de Jó, amados, é uma história bem conhecida universalmente, Eu creio que todas as religiões, a maioria das pessoas conhece a história de Jó. O sofrimento que Jó passou, pelo menos das pessoas que eu conheço, não é comparável o que Jó passou, o que Jó sofreu. Porque o inimigo atingiu as áreas, todas as áreas vitais, da vida do ser humano. Atingiu a família, atingiu o físico, atingiu o financeiro, atingiu o espiritual. Então, grande foi as adversidades, as lutas que vieram sobre a vida de Jó. Mas lendo esses versículos, que o companheiro dele faz, o amigo dele faz essas perguntas. E ele ainda diz assim: será que você ficará ofendido se eu falar? Porque nós sabemos, amados, que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma adversidade que abala, o nosso emocional, a nossa vida, só quem sabe o que a gente está sentindo somos nós mesmos, é pessoal. Ninguém pode dimensionar ou mensurar a nossa dor, o nosso sofrimento e aquilo que nós estamos passando. E as pessoas às vezes vêm falar conosco ou vêm querer questionar e às vezes ficamos ofendidos sim, porque queremos que as pessoas entendam o nosso sofrimento e ninguém venha nos julgar por aquilo que nós estamos passando, porque para nós é um sofrimento legítimo. Para nós, nós temos o direito de passar por isso e fazermos, e vivermos da maneira que, pelo menos que naquele momento cabe. E esse amigo de Jó, ele foi questionar ele e disse a ele: você ensinou muita gente, deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não enche você de esperança? E é bem assim mesmo, irmãos? Nós somos ótimos conselheiros, nós somos ótimos pregadores para ensinar os outros, para falar para os outros. Mas quando a situação é com a gente, as coisas parecem que mudam de figura, Nós sabemos e temos uma grande força na língua, como se diz, na boca para falar. Se levanta, se fortalece, Deus vai abrir a porta, Deus vai curar, Deus vai entrar com providência. Mas e quando a situação
é com a gente. Por isso que o título, o tema dessa mensagem, eu coloquei lá até na internet, lá na rede social, foi esse: e agora? Aonde está a tua fé? É uma pergunta que o Espírito Santo, ele colocou no meu coração. E, amados, essa mensagem, quando eu estou pregando ela, eu não estou pregando para você. Ela fala comigo primeiro. E agora, onde é que está a nossa fé nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de luta, nesses momentos de aflição? Porque parece, amados, que o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é onipotente, o Deus que é onipresente, Ele só é poderoso quando é para a gente pregar para os outros. Quando é para a gente justificar e apontar a fé dos outros. E quando é a nossa fé? E quando a situação é para com a gente? Será que nós estamos justificados diante de Deus? Será que nós somos compreendidos por Deus da mesma maneira que nós esperamos a compreensão dos irmãos? Só que quando é com os outros, nós não temos essa mesma compreensão. Primeiro livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Uma coisa que nós temos que entender acerca da vida, acerca dos problemas, das dificuldades, que nós só temos um inimigo comum. O mesmo inimigo, o mesmo adversário, que foi o causador do sofrimento de Jó, com permissão de Deus, é claro, porque o inimigo, Satanás, ele só age na vida do ser humano com permissão de Deus. Deus tem os propósitos, Deus tem os desígnios dele, mas ele não age simplesmente, porque ele quer agir. Porque se fosse somente por ele, com certeza nenhum de nós estaríamos aqui. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas a grande verdade é que nós só temos um adversário. Um adversário. O meu inimigo, o teu inimigo, o nosso inimigo, chama-se Satanás. Adversário. E é nisso que nós temos que ater em primeira mão. Para que nós possamos também direcionar a nossa luta, as nossas armas contra ele. Porque parece, amados, que quando a situação vem, quando o mal chega na nossa vida, nós queremos apontar ou queremos ver culpados pela situação que nós estamos passando. E nós nos esquecemos que é isso, que o nosso adversário chama-se Satanás. Estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão e ruge procurando alguém para devorar. Aí Pedro ainda diz mais: fiquem firmes na fé, enfrentando ele, enfrentando o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelo mesmo sofrimento. Então nós temos que enfrentar o nosso inimigo, e nosso inimigo ele é espírito, e nós temos que enfrentá-lo com armas espirituais. As armas da nossa milícia, a Bíblia diz que não são armas carnais, mas são armas espirituais poderosas para destruir fortalezas. E essas armas, amados, é através do revestimento do Espírito Santo. E como isso? Lendo a palavra de Deus, buscando a Deus, estando na igreja. Os irmãos acabaram de participar desse momento de louvor, onde o Espírito Santo ministrou no nosso coração. Aonde você já sentiu a alegria de Deus. Isso aí te dá força, isso aí é um revestimento, para que você consiga passar por esse dia mal, por esse momento difícil, por essa luta que você está passando, fortalecido, dando resposta espiritual, dando resposta de Deus para o problema, enfrentando o teu inimigo, enfrentando o teu inimigo que é Satanás. Então, quando nós estamos nos alimentando de Deus, nos fortalecendo de Deus, nos enchendo de fé, as respostas que nós damos são respostas de Deus.
E outra coisa que Pedro chama atenção aqui, que nós não somos os únicos, você não é a única pessoa que sofre, eu não sou a única pessoa que sofre. No mundo inteiro tem pessoas passando problemas piores do que os nossos, lutas mais difíceis do que as nossas, e se nós formos ver, e se nós formos conversar com essas pessoas, talvez essas pessoas cheguem para nós e até edifiquem a nossa vida com as atitudes delas. Eu já cansei de ver isso, amados. Que você vai conversar com algumas pessoas acerca de algum problema e ela está passando por uma luta difícil e você tem até medo de como conversar com a pessoa, mas de repente aquela pessoa, ela evangeliza você, ela te fortalece, mostrando a fé que ela tem. Enquanto muitos de nós, por quase nada ou por mínimas coisas, queremos justificar a nossa incredulidade, justificar as nossas faltas, dizendo que nós estamos passando por grandes problemas, por grandes aflições, por grandes lutas. Como eu falei, amados, nós não estamos aqui para julgar isso, porque cada um sabe. Mas a questão é, será que Deus, Ele entende isso como nós queremos ser entendido? Porque diante da Bíblia, amados, a Bíblia diz que nós não resistimos até o sangue. Nós acabamos de ver, tem sido notícia aí, o terremoto que aconteceu lá na Turquia, a igreja pegando fogo lá no Chile. Problemas que, graças a Deus, aqui onde nós estamos, na nação brasileira, nós ainda temos a liberdade de culto, nós ainda temos, Deus tem nos abençoado poderosamente. Problema todo mundo tem. Não é fácil para ninguém. Mas será que a nossa maneira de responder a Deus, segundo a nossa fé que temos, segundo aquilo que pregamos para os outros, porque a questão é essa. Jó foi questionado a respeito disso. E agora, Jó, tu que pregava para os outros, tu que falava com os outros, agora que é com você, você perdeu a esperança? E aí? Cadê a tua fé? Cadê o teu Deus? Você está duvidando dele agora por quê? Ele deixou de ser Deus só porque o problema agora é contigo? Só porque a luta agora é na tua vida, você deixou de acreditar no teu Deus? João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e uma vida plena. Então, Jesus dizendo isso, olha, Satanás, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o teu inimigo. Então você tem um adversário sim, só que também aqui Jesus se apresenta. Mas eu vim para que você tenha vida e uma vida plena. Eu não vim para que você tenha uma vida medíocre, uma vida com medo, uma vida de pânico, de sofrimento, sem esperança. Eu vim para que vocês tenham vida e uma vida com alegria. Se existe um inimigo, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, nós temos um Deus poderoso e vivo e fiel, que nele há a força e o poder, que nada acontece sem a vontade dele, sem a permissão dele, e ele diz que veio para nos abençoar. Então esse Deus, que foi louvado aqui, Deus tão adorável, é esse Deus que nós estamos falando, irmãos. Porque, amados, nós não somos religiosos que creem em sistemas filosóficos, em doutrinas de homens, nós somos pessoas que acreditam no Deus vivo e poderoso, no Deus que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nós estamos aqui reunidos na presença dEle. Mateus 28, versículo 19, Jesus diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos dias. Então, Jesus, ele falando para que nós façamos discípulos. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Aí eu peguei o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, uma definição do que é discípulo. Aquele que segue as ideias ou imita exemplos de outra pessoa. Então, um discípulo é aquele que segue as ideias ou imita exemplos de outras pessoas. Então, Jesus mandou
com que nós fizéssemos discípulos. Então você tem que você tem que procurar alguém que vai seguir a tua ideia e seguir o teu exemplo. Será que você está em condição disso? Será que nós estamos em condição disso? Nós estamos em condição disso se nós verdadeiramente acreditarmos no nosso Deus. Se nós verdadeiramente vivermos o Evangelho que nós ouvimos, que nós pregamos, que nós falamos, mesmo diante as circunstâncias, mesmo diante as lutas. Porque aí nós faremos discípulos, porque aí as pessoas que vêm seguir as nossas ideias, nós vamos falar, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, eu estou passando por isso, mas Deus está na minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive e no devido tempo ele vai se levantar. Aí o discípulo vai achar em você um homem de fé, uma mulher de fé. Mas quando os problemas vêm na nossa vida, quando as dificuldades vêm na nossa vida e nós manifestamos isso de maneira totalmente contrária, avessa àquilo que nós pregávamos, é melhor nós revermos os nossos conceitos, amados. Porque Jesus te chamou para fazer discípulos. Alguém que vai imitar você, que vai seguir os teus exemplos, que vai seguir os meus exemplos. E esse discípulo, né, o fruto dele tem que permanecer. E esse discípulo vai chamar você de pai da fé dele. Ou não é assim? Eu lembro quando eu me converti, algumas pessoas que eu observava, uma criança no Evangelho, para mim era uma coisa, super, sobrenatural, as coisas que eu via acontecer, as pessoas, eu achava que verdadeiramente cada crente tinha um anjo acampando ao lado dela, só que eu achava isso, e na verdade é isso mesmo, só que eu achava isso de verdade. E parece que o tempo vai passando, a gente vai começando a duvidar dessas coisas, mas não deixa de ser verdade. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso lado, acampa ao lado daquele que os teme e o livra do mal. Só que o tempo vai passando, a gente vai vendo que as pessoas não são perfeitas, e nós começamos a duvidar de Deus, por causa das pessoas, não por causa de Deus, porque as pessoas que no início edificava a nossa fé com a vida dela, de repente nós começamos a ver que elas não são tão perfeitas assim, nós começamos a duvidar de Deus. Só que Deus continua sendo Deus, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos medos, Deus continua sendo Deus. E nós é que temos que voltar a sermos o que nós éramos no começo, a voltar a praticar as primeiras obras, lembrar aonde nós temos caído e voltar ao primeiro amor. A inocência. Paulo dizendo, 1 Coríntios 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele falando para a igreja, olha, vocês imitem a mim porque eu imito a Cristo. Então eu sou um exemplo para vocês, e vocês são meus discípulos porque eu sou discípulo de Cristo. E esse é um ponto importante, amados, que nós não podemos nos esquecer. Que pessoas nos observam. Pessoas, elas esperam algo de nós. Cada um de nós. Seja você quem for, na sua casa, o teu filho, a tua filha, o teu neto, ele crê na tua oração, ele crê que a vida dele é abençoada por causa da sua vida, por causa da sua devoção com Deus, por causa do seu testemunho com Deus. Então, essas pessoas, por mais que ainda não estejam na igreja, por mais que ainda não tiveram ainda disposição de entregar a vida total, de entregar a vida para Deus, elas estão observando a sua fé e o seu testemunho, e no devido tempo, Deus vai trazê-las para cá, mas isso se você não desistir, porque se você desistir, elas desistem também. Ou eu estou mentindo? Porque nós somos responsáveis por essa geração. As pessoas não veem Deus. As pessoas não veem anjos. As pessoas veem nós. E nós que somos instrumentos de Deus, nós somos sal da terra e luz do mundo. É isso que a Bíblia diz. João 16, versículo 1. Jesus disse assim, ó.
Eu digo isso para que vocês não abandonem a fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem ao Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já vos tinha avisado. O versículo 33 diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus não enganou ninguém, amados. Nós não estamos aqui enganados, achamos que evangelho, ser cristão, ser crente, seria um mar de rosas, seria uma vida plena, de coisas boas, favoráveis, que só iriam trazer alegria para a nossa vida. Não, evangelho é cruz, evangelho é sofrimento, evangelho é renúncia, evangelho é você ter domínio próprio para resistir aos ataques do inimigo, para você não responder como uma pessoa mundana, para você não responder como uma pessoa natural, aquilo que o Senhor permite na tua vida para provar a tua fé. Porque nós não somos, amados, a Bíblia diz que nós somos nascidos de novo, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Aí está o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus que é nascida de novo. Porque ela tem a vida transformada, ela tem a vida dominada pelo Espírito Santo. Que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas do curral sejam exterminadas, todavia a pessoa ainda consegue ter fé para se alegrar no Senhor. E exultar no Deus da nossa salvação, amados. Fora isso, nós somos simplesmente religiosos, conhecedores de uma palavra que para nós é fábula. É fábula porque só funciona para os outros, e quando é com a gente não funciona. Quando a palavra que tu prega só tem poder para os outros e não tem poder para você, quer dizer que você ainda não teve encontro com esse Deus dessa palavra que tu prega. Porque é onde Deus ele vem experimentar a fé de cada um de nós. Porque os dias maus vêm, amados. Os problemas vêm, as adversidades vêm. Como chegou na vida de Jó. E ele foi questionado. Quer dizer que agora contigo a tua esperança não vale? A tua vida íntegra não te traz esperança, não te traz segurança? Glória a Deus. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo, ele escreve aos Coríntios e diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo, ele exaltando a grandeza de Deus, exaltando o poder de Deus, os dons de Deus, a glória de Deus sobre a vida dele, mas ele estava se reconhecendo como um vaso de barro. Tudo isso que nós trazemos, que o Espírito Santo derrama sobre nós, não é por mérito nosso, não é porque nós somos melhores que ninguém, porque nós somos super alguma coisa. Não, nós somos filhos de Deus, vasos de barro, ao qual o Senhor, ele decidiu, por amor, depositar a glória dele sobre a nossa vida, a unção dele sobre a nossa vida.
Só que isso é manifesto quando acontecem essas coisas. Quando nós somos aprisionados, mas não somos desanimados. Como ficamos perplexos, mas não desesperados. Quando somos perseguidos, mas sabemos que não somos abandonados. Quando somos abatidos, mas sabemos que não estamos destruídos. Porque aí nós trazemos o nosso corpo morrer de Jesus Cristo. Porque tudo fica em segundo plano, amados. Porque nós sabemos que nós não esperamos em Deus somente para essa vida. Nós esperamos em Deus para uma vida eterna, para algo maior, para algo que está, que ainda nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram. Por que nós nos frustramos, amados? Por que nós desistimos? Por que muitas pessoas vêm para a igreja, até gostam do culto, até gostam do louvor, até tem prazer aqui, porque é impossível estar aqui dentro e não sentir alegria, não sentir paz, porque aqui dentro está o Espírito Santo. Mas por que as pessoas não conseguem permanecer? Porque lá fora está aquilo que o Rodrigo acabou de pregar. Ele falou aqui, a semente, ela cai entre os espinhos, os cuidados do mundo, os prazeres do mundo sufocam. Quer dizer, é uma luta entre eu querer lutar pela minha salvação, lutar pela salvação da minha casa, lutar pela salvação da minha família, lutar por algo que eu ainda não vi, como a Aline falou, que Deus chamou Abraão para um lugar que ele ainda não conhecia, mas Deus falou assim, mas vai que eu vou contigo. Quer dizer, nós não queremos caminhar por fé, nós queremos caminhar por vista. E quando nós caminhamos por vista, nós vemos aquilo que está aparente, nós vemos aquilo que está na nossa frente, no nosso momento. E às vezes o que está na tua frente é o caos, é a enfermidade, é porta aberta, é desemprego, é crise na família. Mas você está olhando para isso que está na tua frente, você não está olhando para o Deus que está acima disso. É onde nós paramos, é onde nós desanimamos. Porque nós nos esquecemos de olhar para a razão da nossa fé. Então, onde está a tua fé? Cadê o teu Deus? Ele não existe mais na tua vida? Ele não tem poder de mudar a tua história? Ele não tem poder de mudar a tua situação? Ele não tem poder de entrar com providência mais nessa dificuldade? Porque ele mudou? Só porque agora o problema é contigo? Só porque agora o problema é comigo? Meu Deus não existe mais? Não, meu Deus, ele continua vivo. Meu Deus continua soberano. O meu Deus continua com os olhos de fogo. Meu Deus ainda continua fazendo justiça. E a justiça dele virá. Ele vai entrar com providência. Se você não desanimar, se você não desfalecer, se você não recuar, você vai ver a glória do teu Deus nascendo sobre a tua vida. Então, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre a tua vida. Versículo 16, do capítulo 4 de 2 Coríntios, o mesmo capítulo, Paulo ainda continua dizendo, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que nós não podemos ver é para a eternidade. Aquilo que eu estava falando, amados. Essa breve, momentânea tribulação é apenas um instante. Porque o que tu pode ver é transitório, é somente um pouco, mas aquilo que tu não pode ver é eterno. Esse é o grande problema nosso, amados. Porque ficamos desanimados, porque ficamos tristes, perdemos a graça, perdemos a força, não temos mais disposição para lutar, para fazer a obra de Deus, motivação para nos apresentar para Deus, porque nós queremos uma resposta imediata, queremos uma resposta humana, sendo que a resposta melhor para a nossa vida é a resposta que vem do alto, é a resposta que vem de Deus, só que a resposta de Deus vem no momento certo, porque se Ele permitiu que a adversidade viesse, é para algum propósito, e o propósito é de nos edificar, de nos transformar em pessoas melhores.
de arrancar de nós tudo aquilo que talvez estava atrapalhando, fosse um impedimento para o nosso crescimento. E quando nós não respondemos de acordo com aquilo que Deus espera, aí nós estamos respondendo que Ele tinha razão. Você está entendendo? Você está dizendo, Deus, o Senhor tinha razão. Realmente, eu ainda não estava preparado para isso. Eu ainda não estou preparado para isso. Mas quando você responde de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus espera, aí Deus, Ele olha para você e se alegra. Como Ele disse para Gideão, vai lá, homem forte, valoroso. É você mesmo que vai trazer a libertação para o teu povo, para a tua casa. Mesmo que, ainda que Gideão, olhasse para ele e visse toda a fraqueza, toda a insuficiência dele, mas Deus confiou nele. Porque mesmo na adversidade, mesmo na luta, ele estava ali labutando, ele estava ali trabalhando, ele estava ali com a mão no arado. É o que Deus espera da gente, amados. Fazer o mínimo. O mínimo. Deus espera que a gente faça o mínimo, que você faça o mínimo. Porque o máximo quem faz é Ele. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Mas um teve que plantar e outro teve que regar. E nós nem isso, amados, muitas das vezes estamos dispostos a fazer. Nós queremos o crescimento e não queremos plantar e nem regar. Mas queremos o crescimento, queremos a glória de Deus, queremos o poder de Deus, queremos a resposta de Deus. Então semeie. Semeie que você vai colher. 1 Pedro 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amados, nós estamos lendo a Bíblia. Aquilo que foi escrito para ensinamento, para instrução, para exortação, para correção. Então ele diz aqui, Pedro dizendo, depois que vocês tiverem padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Deus quer te aperfeiçoar, como eu estava falando, Deus quer nos aperfeiçoar. Mas em quê? Naquilo que você sabe, porque nós sabemos onde nós temos que melhorar, amados. Nós sabemos. Talvez o problema, se a gente for assim, querer pontuar cada um tem uma questão diferente a ser resolvida, cada um tem uma falha, cada um tem um problema, Deus trabalha na vida de cada um de maneira diferente. Agora, você sabe o que está acontecendo com você, o que está acontecendo na sua vida e aonde que Deus quer que você trabalhe nisso. Porque senão, amados, nós estamos dizendo que Satanás é mais poderoso do que Deus. Que o diabo tem mais poder do que Deus e ele pode entrar na nossa vida e fazer o que quiser e Deus não está nem aí. Só que não é assim. Pelo próprio exemplo de Jó, nós vemos que não é assim. Tudo que aconteceu na vida de Jó foi com permissão de Deus. Só que lá na frente, nós vemos a resposta. No capítulo 42, Jó falando, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço pessoalmente. Então, é esse encontro pessoal que Deus quer com cada um de nós. E o que aconteceu com Jó? Deus acrescentou em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Então, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer confirmar, Ele quer fortificar e Ele quer fortalecer. 2 Coríntios 1, versículo 3, diz assim, louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Você entendeu isso aqui? Eu vou ler novamente. Louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda de Deus. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições
para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Não, isso aqui está claro. Às vezes, o que está dizendo aqui, que Deus, Ele permite algumas coisas para que a gente venha aprender com o nosso sofrimento, para ajudar aquelas pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo sofrimento que a gente. Porque Ele nos ajuda para nós ajudarmos outras pessoas. Mas tem pessoas que elas só querem ser ajudadas, só querem ser beneficiadas, aquilo só vem a nós. Só que se esquece que quando Deus te dá, Deus quer que você distribua, Deus quer que você compartilhe, ainda que for atenção, ainda que for o perdão, ainda que for um abraço, ainda que for, seja lá o que for, aquilo que você espera receber das pessoas, Deus te dá para você dar para as pessoas também. É uma troca, irmãos, é ação e reação. E principalmente para nós que somos cristãos, para nós que conhecemos essa verdade, quando nós não colocamos isso em prática, nós estamos negligenciando, ou mostrando que verdadeiramente isso aí só serve para os outros mesmo, porque para nós não serve. Porque eu quero benefício, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor abra a porta para mim, eu quero que o Senhor, use pessoas para ser canal de bênção na minha vida, mas eu não quero ser canal de bênção na vida de ninguém. Cada um com seus problemas. É uma igreja totalmente inversa daquilo que nós lemos na Bíblia, que era a igreja primitiva, onde na vida deles não havia nada em comum. Porque eles repartiam aquilo que eles tinham. E isso, amados, é uma questão pessoal, individual. Eu não estou aqui pregando para você fazer isso, porque eu quero constranger você, para você fazer isso. É com você e com Deus. Eu estou falando aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que eu tenho que fazer também. Porque, de outra forma, é apenas uma religião, amados. E a maior prova disso aí, ó, que a resposta é essa aí, ó. Aí, ó. Aí é uma resposta da qualidade da nossa fé, da qualidade da nossa devoção, da qualidade do nosso amor, ou não é a resposta disso? Porque o que é avivamento, irmãos? Avivamento, sabe o que é avivamento na igreja? Avivamento da igreja não é simplesmente, não é isso que aconteceu aqui há momentos atrás, não. Isso é uma manifestação do Espírito Santo nos enchendo de emoção, de alegria, glória a Deus por isso. Mas avivamento é quando o Espírito Santo, ele coloca no nosso coração aquilo que nós temos que fazer como cristão, e nós fazemos com amor, com alegria, sem precisar alguém falar, sem precisar alguém cobrar, sem precisar o pastor implorar alguma coisa, porque quem convence a gente é o Espírito Santo. Isso é avivamento. É nós sabermos esse tipo de situação, como essa mesa deveria estar. Porque nós somos crentes, porque nós pregamos isso. Ou eu estou mentindo? Então, talvez o teu problema, ele está sobre a tua vida, porque Deus quer te ensinar a tu parar de se preocupar com a tua vida e se preocupar com a vida do teu irmão. Não para criticar, não para apontar, mas para ajudar. Para ser esse instrumento na vida dele, para ser esse canal de bênção na vida dele, para ser isso que Deus quer que você seja para tu. Não é isso que você espera, porque é isso que eu espero. Senhor, me abençoa, Senhor, me abre a porta, Senhor, prospera a minha vida, Senhor, faz isso. Só que, para que eu peço isso? Só para me engrandecer? Só para que eu tenha posses? Para isso Deus não vai dar, amados. A Bíblia diz que Deus prospera a nossa vida para que a gente possa repartir com os outros. Então, aquilo que está faltando para você, é porque também talvez você tenha retido aquilo que você tem, porque o Mar Morto é assim. Por que o Mar Morto ele é chamado de Mar Morto? Porque é um mar que tem uma grande densidade de sal, muito sal, nenhum ser vivente consegue sobreviver ali por causa da grande densidade de sal. Mas por quê? Porque ele não tem fluentes, ele não deságua em nenhum lugar. Ele é um lago, que só recebe água do monte lá
e a água fica toda retida ali, não divide com ninguém e acaba, morrendo de tanto sal que tem naquela água. E muitos, amados, muitos crentes, infelizmente, hoje em dia estão como um mar morto. Só quer receber, mas só para ele, não sabe dividir com ninguém. Aí Deus permite uma adversidade, Deus permite um mal, às vezes para quebrantar o coração, para saber que ele precisa de ajuda também, e da mesma maneira que ele precisa de ajuda, ele precisa ajudar também os demais. Gálatas 6,9 diz assim: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você cansou já de fazer o bem? Você já fez bem demais? Será que eu já fiz bem demais para alguém? É o que Deus espera, amados. Romanos 8, 28, um versículo bem conhecido. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É o que eu falei, mas só vale quando é para mim pregar para os outros. Se for para eu pregar, se for para eu apontar para os outros, olha, meu filho, isso que você está passando, Deus tem um projeto nisso. Então se alegra, então se levanta. Deus sabe o que está fazendo, Deus é na tua vida. Mas quando é comigo, não, eu não aguento. Você não sabe o tamanho da minha luta. Você não sabe o tamanho da minha prova. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Você não sabe o que está acontecendo na minha família. Você não sabe o que está acontecendo no meu casamento. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o que está acontecendo na vida de cada um aqui, amados. Deus sabe o que nós vamos falar antes da palavra sair da nossa boca, porque Ele prescruta a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe de todas as coisas. E é Ele que nós temos que responder com a nossa fé. Não para provar nada para ninguém, mas para mostrar, sim, a qualidade da nossa fé, porque pelo fruto se conhece a árvore. Porque dar testemunho é isso, dar testemunho é você, mesmo que passando numa adversidade, numa luta, numa dificuldade, você manifestar a fé que você tem em Deus, na fé que você tem no Deus que tu prega, na fé que eu tenho no Deus que eu prego, amados. E não é fácil falar isso, porque nós não sabemos, eu não sei o dia de amanhã. Eu estou pregando aqui hoje, mas vai que amanhã aconteça uma grande dificuldade na minha vida e eu venha a ser reprovado nisso, mas amém. E eu não vou me justificar. Eu vou pedir misericórdia para Deus, porque com certeza Deus sabe tudo que Deus sabe o que Ele faz e eu não sei o que eu falo. Porque a verdade vai ser sempre verdade, amados. Por mais que a gente queira se justificar diante de Deus, mas a verdade vai ser sempre verdade. Deus não vai deixar de ser Deus. Ainda que eu fale, Ele vai continuar sendo Deus. Só o que acontece comigo depois? O que acontece é aquilo que Paulo falou. Paulo dizendo, eu subjugo a minha vida, a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, é isso. Talvez a minha palavra não venha a ter mais peso, a minha palavra não venha a ter mais credibilidade, aquilo que eu falar as pessoas vão duvidar, porque eu falei. Mas quando eu tive que mostrar, eu não fiz, e é o que acontece. Mas Deus vai continuar sendo Deus. E se nós queremos transmitir fé para a vida das pessoas, principalmente nós que pregamos, nós que louvamos, nós que temos uma chamada de Deus, que Deus nos chamou, se nós quisermos verdadeiramente chegar aqui na frente e transmitir fé para a vida das pessoas, nós temos que mostrar fé para a vida dessas pessoas também. Nós temos que mostrar que nós cremos no Deus que nos chamou, no Deus que nos vocacionou, no Deus que é responsável pela nossa vida. Se nós queremos salvar a nossa casa, alcançar a nossa casa pela palavra, pelo testemunho, nós temos que mostrar que nós verdadeiramente acreditamos nesse Deus.
Porque Paulo diz acerca das mulheres, ele fala assim, que a mulher salvará o esposo, santificará o esposo sem palavras, somente pelo Senhor. E a Bíblia, irmãos, será que isso cabe hoje? Ah, pastor, porque você não sabe, você não conhece meu marido, você não conhece a minha esposa. Quer dizer, Deus só não tem poder na vida do teu esposo, Deus só não tem poder na vida da tua esposa, Deus só não tem poder na vida do teu filho, na vida dos outros tem. Você está entendendo, amados? É a maneira que muitos têm vivido a fé hoje, amados. Uma fé da boca para fora. Como se Deus tivesse mudado, como se Deus não fosse mais o mesmo. Mas Deus continua sendo o mesmo. Para terminar, irmãos, Pedro dizendo, portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12. Por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Peço que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois eu sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei de tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem sempre dessas coisas. Eu achei essa palavra de Pedro, ele estava falando para a igreja, eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês têm conhecimento, mas eu não quero que vocês esqueçam dessas coisas. Eu não quero que vocês esqueçam do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus manifesta a vocês. E aqui nesse versículo 15 ele fala, portanto farei tudo o que eu puder para que depois da minha morte vocês se lembrem dessas coisas. Olha a preocupação, amados, deste homem. Ele fala, vou fazer tudo o que eu puder para que depois da minha morte vocês ainda lembrem desse ensinamento, dessas coisas. E eu fico pensando que nós estamos vivos ainda. E o que nós estamos fazendo para que as pessoas sejam abençoadas enquanto estamos vivos? Pedro estava preocupado de deixar um legado, ainda que ele fosse para depois da morte. Você está entendendo onde a linha de raciocínio que eu estou querendo falar? Pedro estava preocupado de deixar um legado para depois da morte dele. E nós não, amados, nós não estamos preocupados de deixar um legado para a nossa vida. Nós estamos vivos, nós temos a oportunidade de ser canais de bênção para a vida das pessoas, para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos, e nós não estamos preocupados com isso. Enquanto esse homem estava preocupado de fazer tudo para que mesmo depois da morte dele, as pessoas fossem abençoadas. E você está cheio de saúde, você está cheio de força, você está cheio de tempo, cheio de disposição. Como é que está a tua vida? Cadê a tua fé? A pergunta é, cadê a tua fé? Mas, amados, que nós venhamos continuar, como diz 1 Coríntios 15, 58, firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que na obra do Senhor o nosso trabalho não é em vão. Nós não estamos perdendo tempo, você não está perdendo tempo, você que está ouvindo essa palavra. O Senhor te colocou aqui diante dessa palavra, para que você saiba que Ele ainda é Deus poderoso de mudar a tua história, de mudar a tua vida, de mudar a tua casa, de mudar a tua família, de mudar os teus hábitos, de mudar tudo aquilo que as pessoas dizem que não tem jeito. Para Ele tem jeito sim, mas a única coisa que Ele espera é que você abra o teu coração para Ele, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Deleita-te, pois, no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração, porque Ele é Deus. O homem pode ser infiel, o homem pode ser mentiroso, mas Deus é verdadeiro e fiel. Por isso que nós não podemos, amados, ficar nos justificando nem para o bem nem para o mal. Porque ainda que nós façamos alguma coisa, façamos alguma coisa que venha a ser merecedor de glória, de mérito,
mas nós não estamos fazendo nada mais, nada além daquilo que devemos fazer. E se nós não fizemos nada ainda, piorou, porque nós temos que fazer alguma coisa. Porque é isso que a Bíblia diz, aquele que faz somente aquilo que é pedido, esse homem é infiel, porque só faz as coisas por obrigação. Mas nós, amados, não estamos aqui por obrigação, nós estamos aqui porque nós acreditamos no amor verdadeiro, no amor fiel, no amor que nos amou primeiro, no amor que nunca desiste da gente. O Senhor não desistiu de você, o Senhor não desistiu dos planos que Ele tem na sua vida, porque Ele diz, eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, o pensamento de paz e não de mal, para vos dar uma esperança, para vos dar um futuro que esperais. Então esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus para a vida de cada um de nós. Que possamos nos agarrar nele, que possamos abraçar Ele e suportar as dificuldades, suportar as lutas, acreditando no milagre, acreditando na providência, acreditando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá ao amanhecer, porque a alegria vem dele. Amém? Vamos nos colocar de pé, que o Senhor continue nos abençoando.